Gente, acabei de acordar. Eu tô ansiosa, né? Tô ansiosa. Eu tô acordada, minha mãe tá acordada agora, 6 e pouca. 6h30, eu acho. A gente acordou às 6 horas. É a primeira inspeção do meu irmão do quartel. Eu tô ansiosa. Vamos iniciar por aqui nosso primeiro podcast. Bom, gente, iniciando mais um vídeo no canal, já sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, bela madrugada. Hoje eu tô aqui com meu irmão pra ele contar pra gente como é que foi a experiência dele, que ele teve hoje a primeira inspeção de saúde, né, do quartel. Eu tenho só ele agora de irmão, né? E ele é homem, como vocês veem. Oi! E ele tá quase fazendo 18, né? Então tá naquele processo de inspeção de saúde, tudo pra ver se ele vai pro quartel ou não. E hoje teve a primeira inspeção de saúde, então ele vai contar pra gente tudo que aconteceu lá, né? Porque eu tô curiosa pra saber o que aconteceu. E eu só sei que eu tava mais ansiosa do que ele, né? Eu na minha cabeça, eu imagino que não foi nada do que aquilo que eu imaginei na minha cabeça, mas... O que tu imaginou? Sei lá, que tu ficou pelado, Não. que te olharam torto, eu não sei. Não, que tinha muita gente, ou que as caras dos milicos não sei, eu imagino muita coisa na minha cabeça. Não é? Não. Tá, o que foi que aconteceu quando chegou lá? Tá, primeiro... Primeiro foi lá no Parque de Chimarrão, a primeira inspeção foi lá no Parque de Chimarrão. Eu esperei até as quase 7 horas, daí chegar lá com uma fome. Eles quem? Os militares, né? Oxi. Tá, fala mais alto. Alto! E Não, claro. fala mais alto, tá. Não, primeiro eles chegaram, daí depois eles pediram pra gente fazer uma fila. Tá, daí nisso daí tu já tinha encontrado alguém que tu conhecia ou não? Algumas pessoas. Só que eu não cheguei a conversar. Tá, mas daí só olharam assim de longe. Aham. Oi, fulano! E aí, ciclano? Não, assim não. Tô brincando. Daí eles pediram pra gente fazer umas 4 filas de quem queria ir. Daí só tinha eu que queria ir mesmo. Não tinha mais ninguém que queria ir Não. contigo. Daí tinha uns outros que... A tinha maioria outra... então ficou, Não, então ficou assim, ó. Tinha a minha fila. Tinha a fila dos que queria ir, só que não tinha como ir por conta de doença. Ou de alguma coisa assim, Tá. que nem braço e tal. Tá, Daí tinha mais uma outra fila que não queria ir. tá. Daí teve Só mais da outra gente. só ficou tu no grupinho de um ali. Aham. Daí depois pediu pra gente subir lá pra cima, a gente Tinha subiu. muita gente? Mais de 30 pessoas. Meu Deus. Daí depois eles deram um papel pra gente, daí a gente escreveu lá o papel perguntando se a gente tinha doença, se a gente tinha alguma cicatriz, se tinha não sei o que, se já fez cirurgia. Daí dava pra tu marcar sim, não. Tá. Daí depois do sim, se tu marcar sim, ia ter que botar o porquê ou o que era aquele negócio lá, explicar. Tá. Daí depois disso, depois de um tempo, a gente pegou, deu pra eles o formulário lá com a caneta. Daí depois a gente pegou e desceu lá pra baixo. Tá, lá pra baixo eu... Lá pra baixo onde é que faz os exames lá, de coisa especial. Tá, e daí como é que é lá? O que tinha lá e o que não tinha? Eu sou curiosa, não sei dessas coisas. É tipo um negócio igual essa mesa aqui, mais ou menos, só que grandão. É Gigantão. uma tábua assim, grande? É, uma tábua gigantona. Tá. Desse tamanho, mais ou menos. Tá, pra medir o que? Peso e altura? Não, Pra quê? pra conferir se o coisa tá normal. Tá, mas aquilo ali era aberto, não era fechado? Não, assim, era dividido, tinha um... mais ou menos desse tamanho assim, ó. Tá, mostra aqui pra eles mais ou menos assim, ó. Desse tamanho, mais ou Tá, menos. mostra com as mãos ali, pra eles terem mais ou menos... É mais ou menos do tamanho da tela, assim, ó. Um pouco maior. Tá, é dividido, assim, os É, espacinhos? dividido. Daí eles pediram Tinha pra vários, gente... assim, um do A lado gente do outro? primeiro fez uma filinha pra gente poder descer. Tá. Daí a gente ganhou até um crachazinho com o número. Era o 06. Tá, e daí? Daí depois o homem chegou lá. Não, primeiro foi a mulher. Pra ela conferir lá o negócio dos dentes, da saúde bucal e tal. Tá. Daí depois chegou o homem lá. Daí eles pediram pra gente tirar a roupa inteira, ficar só de cueca. Daí depois pediram pra baixar, depois que chegasse na vez, né? Pediram pra baixar até que assim, mais ou menos no joelho. Mostra ali pra eles, Evan.
Até que assim, mais ou menos, ó. Tá. Daí não ficou de vergonha de mostrar lá os bagos lá? Fiquei. Tinha mulher lá também, olha só. Tinha. Ai, pior. Só que as mulheres estavam de costa. Ah, Daí tá, elas não delas olharam. não, tá. Não. Mas dá vergonha de Dá. ficar peladona vendo os outros, né? Daí ele pegou e pediu pra gente soprar assim. Ah, não é aqui no braço, é Não. aqui na... Faz assim? Como é que é? Assim. Faz assim, ó, daí é só pra aqui, né? Aham. E aí... Daí pegou, olhou lá, pediu pra gente soprar. Daí depois ele só passou pro outro. Disse que eu tava normal e tudo mais. Tá, ele olhou pra ver se levantava alguma coisa. Olhou. Daí... Daí Tá. depois disso ele pediu pra gente botar a roupa. Tá. Daí depois disso a gente pegou, subiu lá Tá, pra daí cima nisso de foi novo. um a um, ninguém se via ali no... Não, assim, tinha... Que nem tinha uma fileira Tá. aqui grandona assim de cadeira, né? Tá. Daí tinha mais uma outra do outro meio. Uhum. E mais uma outra, tipo, assim pro lado de cá. Tá, Só que de 3. lá. É, 3. Daí, depois o primeiro que passaram lá embaixo, primeiro ia lá pra cima, subia, sentava de novo nas cadeiras. Tá. Daí depois eles iam chamando, Era de né? 3 em 3? Não, De um de em um? 12 em 12. 12 em 12. Tá, mas ninguém se via peladão lá. Não. Daí depois... Tá, mas quantos era que te olhava? Só um? Só um passava olhando? É. Ele passava assim, ó. Não. Como é que é? Que eles olhavam? É, Mas, sempre olhava. mas olhava, né? Olhava Tem que embaixo, olhar, assim, pra né? ver. Fazer o quê, né? Daí Tá. olhava com uma cara assim. Tá, vai. Tá preparado pra coisa. Tá, Daí depois a gente subiu lá pra cima, sentamos de novo, né? Tá. Daí depois eles chamaram nós pelo coisa, né? Aham. Tipo, por nome. Daí a gente pegou o crachazinho. Tá. Daí depois disso, eles pediram pra gente pegar e ir lá pra baixo de novo, depois que a gente subiu, né? Foi lá pra baixo de novo. Daí eles pediram pra gente tirar o tênis. Tá. Daí eles pegaram, pediram pra gente... Pra gente não, eles pegaram tipo uma fitinha assim pra medir, sabe? Mediram a cabeça, mediram a cintura, Ah, a altura e o peso. Uniforme, né? Eu acho que é. Acho que é. Daí, Uniforme. depois eles pediram pra gente pegar, depois de tudo isso, né? Eles também mediram até o tamanho do pé. Sim. Daí sapato. depois eles pediram pra gente, tipo, numa maquininha de peso, sabe? Tu puxa, daí dá o pezinho lá, sabe? Uhum. Daí tu puxava pra cima, assim. Tá, mas daí no início era de roupa, né? Aham. Tá. Não tava pelado. Só pra saber. Daí os tênis eles pediram pra gente botar debaixo Tá. da cadeira. Tá. Tá, daí depois que eu peguei e puxei, Tá. deu 110. 110? Poderia ter Conseguiu dado puxar mais. 110, nossa. Só que eu não puxei mais. Mais pesado que eu, 110. Tem um lá que fez 150. Tá, daí não, ninguém mais quis ir. Ó. Só tu ficou lá no teu grupo de um lá que tu queria ir. Aham. O Lô ia aí, só que daí ele acabou esquecendo, acho que alguma coisa lá. Sei lá, o Mas papelzinho, aí ele eu pode acho. levar na segunda inspeção dele. Daí, depois a gente subiu lá pra cima e ficamos esperando 1 hora e pouco. Tá. Não 1 hora e pouco, né? Primeiro eles pegaram, mandaram a gente pra terceira cadeira lá de fileira, né? Tá. Daí depois ele foi chamando nome por nome, né? Tá. Daí o cara lá pediu lá no computador lá e tal pra falar comigo lá, onde é que eu moro, se eu tenho irmã, o pai, como é que é a minha renda salarial, esses negócios. Tá. E foi bem tranquilo, tá? Foi tranquilo? Uhum. Tá, e daí no final daí o que? Daí no final eu peguei e Daí voltei lá pro meu aconteceu lugar. mais alguma coisa? Não, Foi isso? foi isso. Daí depois eu peguei e voltei lá pra cadeira de novo, me sentei, esperando, né? Uhum. Daí tinha um grupo que era quem passou, né? Foi próximo. E o que estava assim no meio, né? Daí depois eles pegaram o Tá, crachazinho. mas aí todo mundo daí eu acho que vai pra segunda, né? Aham. Aí só na segunda deles falam, né, quem vai, quem não vai, né? Eu tô no segundo. Lembrando que meu irmão quer ir. Eu acho que quer ainda, né? Ah, Não eu sei se também. depois de ficar peladão, né? Ele ainda vai querer ir, mas... né? Só cuidar pro sabonete não escorregar no chão. Ai, o resto é tranquilo. É. Tirando isso, tá tranquilo. E assim, a cara deles, assim, como é que é? Eles são muito sérios, assim, pra conversar. Ah, tinha uns lá que não eles... tinha cara de muito sério, não. Eles são Tipo, eles tinham cara assim, tranquilos pra séria, né, conversar, eles Mas são tranquilos, tá? conversam normal, tranquilo, Pelo menos eles o que gritam, foi, sei foi lá. lá me entrevistar, pelo menos era tranquilo. Os outros também eram. Só que tinha uns outros lá que tinha um cara assim. Cara de bravo.
Cara de cachorro bulldog. Tô brincando, Au, não? au. Tô brincando. Daí depois eu... Mas o que tu acha? Tu quer ir? Ah, eu Tu quero. não quer ir. Daí tu foi no caso, ficou lá pra quem quer ir, né? Tá. Daí depois disso a gente ficou esperando quase 1 hora. Não Até eles perguntaram pegar- nada do grau do Não. óculos, não? Eles só perguntaram como é que eu tinha me machucado, se eu tinha alguma cicatriz. Eu peguei e mostrei isso daqui. Tá, aqui. sim, que tu caiu de bicicleta. Daí eu expliquei lá. Uhum, tá. Daí depois disso eu só fiquei lá sentado esperando. Tá. Junto com os outros. Daí depois só pegaram e pediram pra gente ir. Sim. Aí agora... Resumido do resumido, né? É. E agora a segunda inspeção é dia 30/2. 30 de fevereiro agora do ano que vem, 2024. Né? E é isso, É isso. né? Mais alguma coisa pra falar? Alguma coisa pra acrescentar? Não. Não. Tirando que eu tô com preguiça. Ele acordou 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã eu e a mãe pulamos junto com ele, porque daí ele é de táxi lá pro parque, né? Que é longinho, né? É ruim, né? Daqui de casa até lá no parque. Né? Então, uns 30 E a minutos. segunda inspeção não vai ser aqui, né? Eu acho que vai ser em Santa Cruz, né? Eu No acho que quartel, vai ser né? aqui. Vai ser aqui, será? Eu acho que vai. Tu ganhou o papel, né? Ganhei? Tem que ver certinho onde é que vai ser, se vai ser aqui, se vai ser no quartel, onde que vai ser. E tomara, né, que nem tu quer ir. O pai queria muito que ele fosse, né? O pai falava bastante isso, que ele queria muito que o Marrone fosse. E o Marrone decidiu que ele quer ir, né? Mas se ele não quiser ir, também não tem problema. Ah, eu quero. Só que Tem vontade. ele já falou que ele quer muito ir. Mas bom. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Vimos aí como é que foi a inspeção de saúde, a primeira inspeção de saúde. Depois a gente vai ver como é que vai ser a segunda inspeção de saúde. Aí a gente vai saber se ele vai ou se ele não vai. Daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses, pois é. É 4 E- meses, né? 11, é. 10, 11, 12. Mas eu acho que tu vai, eu acho. Porque tu foi o único que quis ir. O único que quis ir, né? Mas é bom. Porque Teve o meu um monte de irmão... gente que passou também. Tinha mais uns 19 pessoas. Sim. 19, 20 pessoas ainda que Sim. passou. Só uns 4, 5 que não. No caso, o meu irmão, ele ainda tem opção de escolha, né? Porque ele é o único homem agora da casa, né? Que nosso pai, ele já é falecido, faz 1 ano e um pouquinho. E ele é o único homem, né? Da casa, então... E ele é o único filho homem. E se eu sair de casa, né? Enfim. Daí... né? Ele é o único filho homem e daí minha mãe, né? E então ele tem opção de escolha, né? Se ele quer, se ele não quer ir, mas como ele decidiu que ele quer ir, então que Deus abençoe, que dê tudo certo pra que ele vá e dê tudo certo. Toma. Ai, é isso. O quê? Tá, e tu quer ir, tu quer ir só porque tu quer ir, tu quer ir pra honrar a memória do pai também? Também. O pai queria muito que tu fosse, né? Pior, né? Pai falava muito. Nossa, E por ele e por mim, né? por ele e por ti, Por nós dois. é verdade. É, menina. Tomara que dê tudo certo. Eu pego uma patente boa lá dentro. Se tiver oportunidade, eu vou fazer. É bom. Não quero deixar passar. Vai que depois futuramente eu me arrependo. É, Se eu não isso fosse. é verdade. É mais fácil agora do que querer ir depois que já passou a oportunidade. É verdade, ó, porque tem muita gente já que perdeu a oportunidade de servir no quartel. Ele falou uma coisa importante agora. Tem muita gente que perdeu a oportunidade nessas idas e vindas aí de ir pro quartel, podia estar seguindo carreira, podia ter gostado de ficar lá dentro. Muita gente nem sabe, nem começou a descobrir como é que funciona o negócio lá dentro, né? Todo mundo julga o quartel como se fosse uma coisa ruim, né? Mas tem muita gente que nem chegou aí, nem chegou a experimentar. E hoje em dia, depois de um certo tempo passado, se arrepende de, no mínimo, não ter tentado, né? Já o meu irmão, ele tem muita vontade de ir, de tentar, de querer aprender, então... Tomara que dê certo. Então, gente, esse foi o vídeo do meu irmão contando sobre a primeira inspeção de saúde. Quais foram os sentimentos dele em relação a ficar nuzinho. Tá brincando. Né, em relação a tudo que aconteceu, foi bem tranquilo, né? Eu é que tava mais ansiosa, né? Daí eu conversei com o Cid falou que
O Cid falou que era bem Tava tranquilo. mais ansiosa que eu. Já tava mais ansiosa que ele. Ah, se bem que eu me acordei umas 3 vezes de manhã cedo. É, né? E o medo de se atrasar, né? Não. Também. Aí eu já ia acordar umas 3, 4 vezes só Eu com acordei medo de umas me 3 atrasar. vezes de manhã. E Me acordei era 2 e pouco, daí depois era... o Cid 4 falou que a e meia, primeira é bem depois tranquila, 6. aí na segunda daí faz outras coisas diferentes, daí vê, daí se vai, se fica. Até tem roupa, né? Tem. Tem Vai ser uma roupa loja agora. já que tem. Tem roupa agora que vem com uma lista, né, agora para segunda inspeção sobre o que tem que levar, o que não tem, roupa para ir no dia e tudo. Então é isso. Uhum. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações para não perder. Deixa o like aí, like. Deixa teu like. Até a menina tá dando joinha, ó. É. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo do canal. Próximo vídeo. Tchau. Tchau.